Boa noite, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus da Congregação Bom Pastor, aqui de Blumenau, Santa Catarina, e também aos demais amigos que nos acompanham aí por esta rede social. Meu nome é Richard Piper, eu sou teologando do Seminário Concórdia e estou aí fazendo o meu pré-estágio aqui na Congregação Bom Pastor de Blumenau e fui designado pelo pastor Carlos para estar realizando este estudo bíblico aí com vocês, ok? Eu escolhi um tema que é bastante comentado, que é bastante pertinente aí para esse tempo aí de advento, né? Esse tempo de Natal. E é um tema que gera muitas curiosidades para as pessoas. E muitas pessoas até já me perguntaram sobre sobre esse tema, né? E o tema de hoje será sobre os reis magos, sobre aqueles reis magos do Oriente que é citado ali em Mateus 2, né? Então a gente vai levantar aqui alguns questionamentos que serão respondidos ao longo desse estudo. Então alguns questionamentos que nós fazemos quando nós lemos ali Mateus 2 e quando vem à nossa mente sobre os reis magos. Então qual seria a origem dos reis magos? De onde eles vieram? Quem eles eram, né? Quem eram esses reis magos? Qual é o nome desses reis magos, né? O que é, por assim dizer, um rei mago? De onde vieram, de onde veio aí essa origem do rei mago, né? Desse termo rei mago? De onde começou isso tudo aí? O que era a estrela que eles seguiam? Como eles podiam se localizar por uma estrela? Como eles conseguiam saber exatamente que, se seguissem aquela estrela, eles encontrariam o tão esperado Messias prometido, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então esses são alguns questionamentos que muitas pessoas fazem. Nós estaremos respondendo aí ao longo do nosso estudo, ok? E também aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta aí ao longo do estudo, pode ir colocando aí nos comentários que eu vou, assim que eu ver, eu vou responder pessoalmente aí com muito prazer, ok? Já fica aqui também o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado a todos que estão nos acompanhando aí em mais este estudo bíblico aí e que Deus possa nos abençoar no meditar desse estudo aí, onde nós conheceremos um pouquinho mais sobre os reis magos que são citados aí na Bíblia, mas também que são citados na Bíblia, principalmente ali a gente dá destaque ali Mateus 2, né? Mas aí nós vamos ver no nosso estudo de hoje que eles também são mencionados ali no Antigo Testamento, ok? Então vamos começar aí falando sobre o nome dos magos. Bom, se a gente analisar ali o livro de Mateus, nós vamos ver que o apóstolo Mateus ele não relata especificamente o nome dos magos do Oriente que são citados ali. Mas muitos estudiosos, muitas pessoas aí vêm falando que o nome deles provavelmente era Gaspar, Melquior e Baltazar, que é os nomes que muitos de nós aí atribuem a esses reis magos. Só que aí, pessoal, é necessário ter um certo cuidado, porque a gente não pode afirmar categoricamente que esses são os nomes desses reis magos, porque ali em Mateus ele não relata o nome desses reis magos. Então, isso aí é apenas alguns estudos externos fora da Bíblia que se fez sobre esses reis magos, ok? Então, de onde eles vieram, né? O que era ser um rei mago? O que é um rei mago, por assim dizer? Bom, um rei mago era aquele que... Rei mago não, vamos tirar o termo rei. Vamos começar só por mago, né? Hoje em dia, a gente, quando escuta mago, a gente associa a algo ruim, né? Algo que é relacionado a coisas ocultas, né? Coisas mais sobrenaturais, coisas relacionadas à feitiçaria. E nós vamos ver o porquê depois. Originalmente, esse termo mago era associado àquelas pessoas que se dedicavam ao estudo das ciências naturais, tá, pessoal? Isso aí é relatado ali no Antigo Testamento. E aí essas ciências naturais, a gente pode citar como exemplo a astronomia, a astrologia e também a medicina, ok? E a gente pode perceber também
que esses magos eles eram provavelmente de origem indo-germânica, tá? E como eu já disse, eles magos, por assim dizer, né, eram aqueles que desenvolviam essas ciências naturais. Então havia magos aí na região da Caldeia, havia muitos magos. E essa região da Caldeia ficava exatamente ali na Babilônia, tá? Que era governada na época pelo rei Nabucodonosor, que a gente pode encontrar ali no livro de Daniel. E aí se a gente olhar no livro de Daniel, exatamente ali no versículo 48 do capítulo 2, ou invertendo tudo, no capítulo 2, versículo 48, nós vamos ver que tem alguns relatos sobre isso, tá? Então, o rei da época, Nabucodonosor, ele atribuiu a Daniel o título de Rabi Mag. Daniel, ele era uma espécie de mago também, né? E ele foi considerado, e ele foi dado esse título de Rabi Mag pelo rei Nabucodonosor, e isso significava o grande sábio. E esse título foi dado a Daniel como recompensa por seus serviços, né? Ele também teve outras promoções, por assim dizer, né? Outros títulos dados pelo rei Nabucodonosor pelos seus serviços prestados. Então vamos ali acompanhar ali em Daniel 2,48, vocês podem conferir aí também nas suas Bíblias, tá? Então diz o seguinte: então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia. Olha só. Como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Então, desse texto aqui nós podemos tirar dois elementos assim que podem nos chamar a atenção. Primeiro, que o termo que os sábios da época, né, os magos, eles tinham títulos, né, e que eles eram muito respeitados pelos serviços que eram prestados. E que também esse termo, e que existiam muitos magos também, né? Então, esses dois elementos, eles eram muito respeitados e que existiam vários aí, principalmente nessa região da Caldeia. Então esses magos, eles recebiam títulos, né, como de sacerdotes e sábios, ou até como o próprio rei Nabucodonosor chama Daniel. Isso conferia para eles uma grande influência dentro da sociedade onde eles estavam inseridos. Os reis também recrutavam muitos desses magos, desses sábios aí, para que pudessem fazer parte do seu conselho pessoal. Então, para vocês verem a influência que esses magos tinham ali já na época de Daniel e que foi seguindo aí ao longo do tempo. Porém, pessoal, na época do nascimento de Jesus, a reputação desses homens sábios aí, desses magos, eles foi prejudicada, caiu muito por causa da infiltração daqueles que se dedicavam a essas artes ocultas, como a trapaça e a feitiçaria, que eu mencionei anteriormente. Tanto que hoje em dia, como eu já disse, mago, quando a gente escuta a palavra mago, a gente atribui a algo ruim. E aí começou nessa época aí. Então, quando se escutava mago, já naquela época, se tinha já uma reputação meio ruim, né? Como aquele que mexia com coisas ocultas, né? Com feitiçaria, trapaça, coisas que não eram de boa índole, né? Por assim dizer. Porém, aí, se a gente lê Mateus ali, com cuidado, o relato de Mateus, a gente vai ver que ele conserva uma descrição desses reis magos citados ali no livro de Mateus em questão, que eles mantinham a sua conduta e eram considerados assim que eram considerados ainda como sábios, assim como na época de Daniel. Então eles mantinham ainda esse título de sábio, esses magos aí que foram citados no livro de Mateus, esses magos que buscavam adorar Jesus aí, que seguiram a estrela. Bom, então de onde vieram esses reis magos aí de tão longe para adorar Jesus? Alguns estudiosos, eles acreditam que esses magos do Oriente, eles vieram da Caldeia, né? Mesmo local que foi mencionado ali anteriormente ali no relato de Daniel, né? Onde haviam muitos
magos, né? E ali tinha, nessa região da Caldeia, era o local de origem de muitos astrônomos e astrólogos, né? Mas tem outras pessoas, outros estudiosos que afirmam que esses magos do Oriente, eles vieram ou da região média ou da Pérsia. E ainda tem aqueles que ainda relatam que eles poderiam vir da Arábia, porque ali na Arábia era uma região que se produzia muito incenso e mirra, que foi alguns dos presentes que esses reis magos levaram e que é um assunto que nós iremos falar mais adiante nesse estudo ainda, tá bom? Então vamos seguir adiante. Mas aí o texto ali de Mateus, ele informa somente que esses magos vieram do Oriente. Então a gente não pode afirmar categoricamente que eles vieram ou da Caldeia, ou da Pérsia, ou ainda da Arábia, né? Porque, assim como o nome deles não é citado no relato de Mateus, a origem deles também não é citada, a origem exata, né? Apenas fala que eles vieram do Oriente e que era uma região longe de Belém, da Judéia. E aí, muitos locais, aí, como eu disse, são apontados, mas nenhum pode se dar com certeza que é aquele lugar. Então fica muito difícil a gente saber a origem exata desses reis magos. E aí agora a gente vai chegar numa pergunta, num questionamento que muitos já me fizeram. Quantos eram os reis magos? Aí vocês vão pensar aí com vocês. Ah, Richard, mas são 3 reis magos, né? A gente sempre escuta pelo pastor e nos programas de Natal também a gente vê que são 3 reis magos. Mas será que era exatamente 3 reis magos? Bom, se a gente for ler o relato ali de Mateus 2, nós vamos ver que ele não fala a quantidade de magos. Ele apenas diz que magos do Oriente vieram a adorar Jesus. Então, a gente não pode fixar com certeza o número de magos. E a tradição ela é muito incerta, né? Os estudos são muito incertos, a gente não sabe ao certo qual era o número desses magos que visitaram Jesus, né? Quantos eram aqueles que foram adorar o Messias prometido? A gente tem alguns relatos ali de sírios, armênios, também por Crisóstomo, né, que é um pai da igreja, que falam de até 12 magos ali que foram visitar Jesus. Porém, desde o início do cristianismo, a gente tem o costume de falar 3, né? Mas por que a gente fala 3 reis magos? Provavelmente, pessoal, esse número aí ele foi imprimido no nosso subconsciente, foi imprimido no nosso subconsciente ao lermos o Evangelho de Mateus. Porque Mateus ele não fala o número de reis magos, mas ele fala o número de presentes que foram entregues a Jesus. Então a gente associa no nosso subconsciente ali, ó. Então os reis magos entregaram ouro, incenso e mirra. São 3 presentes, são 3 tesouros. Então, logo a gente atribui que são 3 reis magos. Então isso aí foi levado de geração em geração, esse número, né, de 3 reis magos. E aí a gente hoje em dia fala também que são 3 reis magos. Porém, Mateus não fala o número exato dos magos do Oriente que vieram visitar Jesus. Outro relato interessante que a gente pode ter é que esses magos, eles ali em Mateus, se a gente lê com cuidado, aí Mateus ele não parece indicar que passou muito tempo entre o nascimento de Jesus e a chegada desses adoradores do Oriente, tá? Não é como a gente ensaia nos programas de Natal, como a gente vê por aí, que Jesus nasceu, aí logo visitaram os magos e os pastores. Não, tá, pessoal? Jesus nasceu e aí dias ou semanas depois, os magos chegaram até o local onde Jesus havia nascido e aí o visitaram. Mas não é um período muito longo não, tá, pessoal? Conforme a gente pode ler ali em Mateus e analisar com cuidado, principalmente vendo no original grego, né, fazendo uma exegese do texto. Agora vamos falar um pouquinho sobre a estrela de Belém. A estrela tão falada, aquela estrela brilhante
que indicava o caminho para os magos do Oriente. A primeira coisa que sempre me perguntam é como que os magos sabiam se localizar por essa estrela já naquela época, tá? Então, como eu disse anteriormente sobre esses reis magos, quem eles eram estudiosos das ciências naturais. E dentre essas ciências naturais está a astronomia e a astrologia. E dentro desses estudos aí está a localização, se localizar pelas estrelas, tá? Então esses estudiosos aí tinham como base aí dos seus estudos também a localização pelas estrelas, onde eles estavam e tal, também pela posição da Lua, posição do Sol, tá bom? Então isso aí fazia parte dos seus estudos. E por serem estudiosos da área, eles conseguiram seguir a estrela. Aí vocês vão me perguntar agora também, mas Richard, como que os reis magos sabiam que aquela estrela indicava que ali estava exatamente o Messias prometido? Já vou responder para vocês. Se a gente for analisar um dos grandes estudiosos da Bíblia, ali, Orígenes, ele acreditava que nos tempos antigos os magos conheciam aquela profecia de Balaão que é citada ali no livro de Números, tá, pessoal? E qual seria essa profecia? Bom, essa profecia falava sobre o aparecimento de uma nova estrela que estaria ligada a um novo rei. Ali em Números 24, 17, sendo bem exato, diz o seguinte: uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Então, Orígenes, né, como eu já disse, que era um estudioso, acreditava que esses magos do Oriente conheciam essa profecia do Antigo Testamento e ao verem essa estrela de brilho incomum, eles logo deu aquele clique. E provavelmente eles sentiram também no seu coração, né, aquele toque de Deus, né, sabendo que ali aquela estrela indicava que estava naquele local o Messias prometido. Se a gente for analisar bem ali em Números o termo estrela, o texto parece indicar que estrela significa o próprio surgimento do Salvador, tá, pessoal? Mas em todo caso ali, Deus providenciou um sinal, que era essa estrela tão brilhante, que serviu para mostrar o caminho e para que esses homens de uma nação tão distante pudessem testemunhar o nascer do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o Messias prometido, nosso Salvador, Jesus Cristo. Aí vamos falar um pouquinho ali, indo adiante, sobre, ali no relato de Mateus, sobre a relação ali dos reis magos com Herodes, tá? Os reis magos, ao fazer a sua viagem e tal, seguindo a estrela, certamente a estrela ali ela não fornecia uma localização exata de onde estava Jesus Cristo, né, o Messias prometido, o menino Deus, né? Então eles foram até a capital do país, de Israel, né, que era Jerusalém. Então eles perguntaram pelo Messias prometido, sobre a profecia, e logo essa notícia se espalhou pela cidade, né? Isso logo chegou ao conhecimento do rei da época, que era Herodes. Para quem não sabe, Herodes era o rei de Israel na época e era um rei extremamente tirano, né? Ele era conhecido por ser muito sanguinário e muitas pessoas tinham medo dele por causa da sua extrema violência ao executar muitas das suas atitudes aí visando sempre o próprio bem, né? Então ele era rei na época por causa de muitas tramas de alianças que ele tinha com os romanos, que era a nação que dominava ali a região de Israel na época, tá? Então, ao ele escutar esse rumor aí que foi anunciado, perguntado pelos reis magos, de que havia um novo rei, ele viu esse anúncio aí como um surgimento de um rival para ele, um rival poderoso que era predito por profecias e que poderia tirar dele o seu trono, a sua majestade, né? Então, Herodes ele temia profundamente ser destronado pelo Messias
e ele planeja uma forma de combater ele antes que ele pudesse se tornar poderoso o suficiente para destroná-lo, né? Então Herodes ele convoca todos os seus sacerdotes e escribas para que eles pudessem descobrir o local do nascimento do nosso Redentor Jesus Cristo. E aí a gente pode ver exatamente essa reunião de Herodes com seus escribas da época, tá? Com seus sacerdotes, ali em Mateus 2, dos versículos 4 a 5, e depois ali no versículo 6 continua alguma coisa aí falando sobre a profecia. Então esses sacerdotes falam com Herodes que em Belém da Judéia estava escrito, a profecia falava que o Messias prometido, o novo rei, nasceria em Belém da Judéia. Então Herodes ele fala aos magos sobre que o rei prometido, né, que eles tanto procuravam, estava ali em Belém. E aí Herodes ele fingiu também ser um súdito de Messias e ele escondia a real intenção dele, né? A intenção dele era aniquilar esse rei que havia surgido e que ameaçava o seu trono. Então ele mostra que em Belém anunciava que em Belém estaria esse Messias prometido, né, como os seus sacerdotes e escribas da época lhe indicaram, e ele fala que estaria em Belém para os reis magos, tá, pessoal? E aí os reis magos vão até Belém, mas aí Herodes pede para que, assim que se eles encontrassem, né, em Belém esse rei prometido que eles tanto procuravam, né, e vieram de tão longe para adorá-lo, que eles pudessem falar com Herodes na volta, que eles encontraram e falaram o local exato, e assim Herodes buscaria a aniquilação, a morte do Messias, tá, pessoal? Então ele via Jesus aí como uma ameaça ao seu reino, né? Ele pensava em Jesus como um rei de figura política, como a gente já sabe, Jesus é um outro tipo de rei, né? É o rei dos reis, né? Aquele que veio nos salvar não de uma forma política, né? Mas nos salvar espiritualmente, assim, nos resgatando do pecado e nos guiando para uma novidade de vida, onde nós temos uma nova reconciliação com Deus Pai, tá bom? E aí, sabendo agora a direção a seguir, esses reis magos, eles tiveram uma maravilhosa surpresa ao saírem de Jerusalém. Aí a gente tem o relato de Mateus 2,9, que fala que depois de ouvirem ali Herodes, eles partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Então ali o texto relata que, depois de falarem com Herodes, eles saem e novamente eles veem aquele brilho intenso da estrela, e a estrela os guia até parar em um determinado local, e naquele local estava o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus. Então os reis magos foram acompanhando tal, e chegaram até ali onde a estrela tinha parado, né? E aí quando eles chegaram, eles se deparam com aquela cena de Maria com o menino no colo, e assim eles se prostraram e adoraram. E aí abriram tesouros e ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Isso aí a gente pode encontrar ali em Mateus 2,11. Ouro, incenso e mirra. Mas será que isso tem algum significado, né? Por que eles levaram ouro, incenso e mirra exatamente, né? O que isso significa? Bom, como a gente já viu, esses magos do Oriente, eles eram extremamente sábios, né? Eles estudavam muito, né? Provavelmente eles tinham conhecimentos culticos, né? De culto, e conheciam profundamente o Antigo Testamento. Então, ao se prostrarem e adorarem Jesus, os magos, eles reconhecem a origem e a divindade de Jesus. E as circunstâncias que ali eles encontraram, que era aquela humilde estrebaria, né? A situação onde estava ali Maria e José ali com
na manjedoura e tal, naquele coxo de animais ali, isso não impediu eles de adorarem e de reconhecerem Jesus como o Messias prometido, como o Rei dos Reis, né? Nem a sua pobreza, nem a simplicidade do local foi capaz de esfriar a fé desses reis magos. E por que eles deram presentes, né? Por que eles deram ouro, incenso e mirra? Bom, eles vieram do Oriente, né? Como é citado ali em Mateus. E o costume oriental é que, ao se aproximarem, ao visitarem uma grande personalidade, alguém muito importante, era costume se oferecer um presente, e era até uma ofensa chegarem próximos a uma personalidade importante e não oferecer nenhum presente, nenhum tesouro. Então os reis magos oferecem a Jesus presentes como uma forma de homenagem, em forma de homenagem, demonstrando a sua fé e o seu profundo respeito pelo Rei dos Reis, né? Pelo menino Deus, pelo nosso Salvador Jesus. E estes presentes, eles tinham um significado simbólico, sim, que descrevia os atributos reais do nosso Redentor. O ouro representa a realeza de Jesus, né? Do filho de Davi, né? Que vem da descendência de Davi. A mirra, a sua humanidade e o seu sacerdócio. E o incenso falava de sua divindade. Era Deus que se revestiu da forma humana, nascendo como um de nós. Olha que importância bacana, né, de cada tesouro, de cada presente, que tinha sim o seu significado para ter sido entregue a Jesus. Então o nosso estudo era isso, né? Era sobre isso que eu queria falar com vocês, sobre os reis magos, né? Falar um pouquinho sobre a sua origem, sobre a origem do termo rei mago, né? Trazendo um pouquinho ali do Antigo Testamento, falando de Daniel, falando de como eles se guiaram pela estrela, falando dessa relação ali com Herodes e o porquê desses tesouros, desses presentes ali do ouro, incenso e mirra, e que só mostram e destacam a importância de Jesus, né? A importância do nascimento desse Messias prometido, né? Só mais um detalhe, pessoal, tá? Ali, se a gente seguir olhando, os reis magos não voltaram até Herodes, não contaram onde estava Jesus. Eles seguiram o caminho de volta para o Oriente, de onde eles eram originários, tá? Possivelmente alguma daquelas regiões que eu citei anteriormente, mas que a gente não pode afirmar categoricamente, tá bom? Então era esse o nosso estudo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido, né? Assim como eu aprendi bastante fazendo essa pesquisa para trazer para vocês. E se tiverem qualquer dúvida sobre o assunto, ou qualquer outra dúvida também que tiverem, podem colocar aqui nos comentários, né? Que eu também estarei respondendo com muito prazer assim que for possível. Tá bom? Nos encontramos novamente aí no dia 19, agora passando os comunicados aí, principalmente para os membros aí da Congregação Bom Pastor, daqui de Blumenau. Dia 19 nós teremos o nosso programa de Natal, tá? Onde as crianças também enviaram os seus vídeos, que será um programa de Natal por forma remota, né? Será utilizado as mídias sociais para a gente estar compartilhando aí esse programa de Natal. Tudo isso em virtude dessa nova onda aí do coronavírus, né? Que impossibilita da gente estar ensaiando aí o nosso programa de Natal e tá pondo ele em prática aí no dia de Natal ou anteriormente, né? Pondo em prática aí o nosso programa. Então ele será de forma remota no dia 19 e as demais informações de onde será postado, o horário e tal, será passado mais próximo do dia aí 19, tá bom, pessoal? Então vai acompanhando aí as mídias sociais aí da Bom Pastor, vai deixando aí já o seu comentário, vai procurando aí já, aguardando por esse nosso programa do dia 19, que mesmo de forma remota, garanto para vocês que vai ser muito legal, vai ser muito interessante também ver nossas crianças falando as suas poesias, ok? Da minha parte eu acho que era isso, os avisos. Se tivermos mais algum comunicado, será passado aí pelas mídias sociais pelo Pastor Carlos, também por WhatsApp, né, e também pelo Facebook, tá?
as mais ricas bênçãos de Deus a todos vocês, que Deus os abençoe muito e que possamos sempre lembrar desse verdadeiro e real sentido do Natal, que é lembrarmos da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse sim é o verdadeiro sentido do Natal e o verdadeiro sentido de estarmos comemorando, tá bom? Grande abraço e fiquem com Deus.